Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para levarmos até vocês o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro aqui do Luz na Penumbra. O programa Luz na Penumbra, que vocês sabem, vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com o estudo de uma obra básica do Espiritismo. E hoje eu não estou sozinho, né? Normalmente faço sozinho, Paloma me abandonou, e só no estudo, não no casamento, graças a Deus. Mas hoje estou aqui com o nosso Henrique Parente e Renato Souza. Bem-vindo, Henrique. Que alegria! Tem tempo que eu não apareço por aqui no Luz na Penumbra. Exatamente. Mas que alegria estar aqui mais uma vez. Renato, seja bem-vindo. Opa, João, estamos retribuindo aqui aquele Luz na Penumbra que você compareceu comigo e com o Bill Fabiano, não é isso? Pois é, então fala do Luz na Penumbra que vocês fazem na Revista Espírita, né? Isso, ano ímpar, né? Nós estamos em maio de 1859, né? Estamos lá mais ou menos nesse período aí, tá? Toda sexta-feira, 21h30, vamos junto lá, eu e Bill Fabiano, e essa galera linda aí, nossos irmãos da Rádio Rio de Janeiro aí. Tá? Geralmente eu os ouço pela manhã, bem cedinho. Na reprise, né? É verdade, a reprise é sempre às 3 horas da manhã e depois às 6 horas da manhã do dia seguinte, é que for ao ar. No caso da sexta-feira, é às segundas-feiras. Exato, é. 3 da manhã e 6 da manhã. No caso do programa de hoje, é toda quinta a reprise, às 3 e 6 da manhã. Nós, então, estamos aqui no estudo, como disse, do livro Obras Póstumas, a Constituição do Espiritismo, e vamos começar o parágrafo 10, Allan Kardec e a nova Constituição. Bom, é bom que se diga que Allan Kardec, ele, além de professor, além de um grande estudioso, além de um grande espírito, ele tinha uma noção muito grande de administração. Tanto é que ele ficou, aos 14 anos, responsável pelo Instituto de Verdun, na Suíça, o Instituto de Pestalozzi. Pestalozzi teve que se ausentar. Ele ficou não só uma vez, foram várias vezes que o Hippolyte, o jovem Hippolyte, ficou responsável. Qual a idade dele, João? 14 anos nessa época. E aí ele tinha que ter esse aprendizado da administração, do que é necessário, para que não deixe uma ideia ir por caminhos errados, não deixe uma ideia morrer, não deixe uma ideia ser deturpada. Então, dando continuidade ao estudo de Obras Póstumas, o nosso livro de estudo de todas as quartas-feiras, vamos ao capítulo Credo Espírita, iniciando o capítulo Credo Espírita. Preâmbulo. Os males da humanidade provêm das imperfeições dos homens. Pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Esse primeiro parágrafo aqui já tem muita coisa para a gente falar. Mas eu queria chamar a atenção a essa palavra imperfeições ou imperfeição. Kardec recebe sempre as instruções dos espíritos superiores, melhor dizendo o seguinte: usai as palavras que quiserdes, mas entendei-vos. Quer dizer, se imperfeição é uma palavra que representa a não perfeição, o próprio Kardec faz esse estudo, se eu não me engano, na Revista Espírita, 1862, se eu não me engano é isso, fala a respeito da imperfeição. Não seria realmente uma imperfeição, mas seria um processo que ainda não foi concluído. Não chegamos à perfeição, não completamos o ciclo, então não somos ainda perfeitos.
E aí Kardec usa essa expressão imperfeição, para nós entendermos então, são todos os espíritos que ainda não chegaram à perfeição. Verdade. Eu acho que o título desse estudo é Da Perfeição dos Seres Criados. Sim, é o título. sim. É imperfeição. Ele troca nesse estudo a palavra imperfeição por incompleto. Isso. E é muito legal. Te dá uma noção assim diferente quando você pensa assim, incompleto. Você se sente até melhor, né? E porque nós precisamos exatamente continuar o processo de aprimoramento. Então, enquanto for viciosos, como ele diz aqui nesse iniciozinho, e outras questões, a gente vai ter problemas. Vamos ter. Então, mas para mudar isso aí, é preciso realmente se dar conta da existência delas. Verdade. E é bom que se fale, né, que o livro Obras Póstumas é a compilação, reunido vários estudos que Kardec tinha e que ele colocava lá num cantinho, numa gaveta, alguma coisa, e que foi encontrado depois por sua esposa, por sua viúva na época. Então, certamente Kardec não colocaria esses termos se fosse fazer um estudo a respeito disso, tanto é que não coloca na Revista Espírita. Mas essa questão, o Renato, interessantíssima que nós temos aqui, quando ele fala de pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Olha só, enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. É interessante ouvindo vocês falarem sobre a questão da palavra imperfeição, não é? Eu não sou imperfeito, eu estou imperfeito. Sim. Por que eu estou imperfeito? É preciso saber por que eu estou imperfeito. Ainda estou. Eu gosto muito do ainda. Tenho usado muito ainda, porque é ainda. Roberto Carlos tem uma música, olha, né? que ele diz assim: nós não somos perfeitos ainda. Exatamente. Né? Seres humanos é o nome da música. Exatamente. Nossos vícios, as nossas dificuldades, o Allan Kardec trata disso muito bem, né? É que vão fazendo com que a gente vá nos atrapalhando. Nós somos atrapalhados, não é? Não queremos alcançar situações de forma fácil e muitas outras situações mais graves ainda dos nossos vícios, das nossas situações difíceis, dos nossos dramas, eles afetam sim os outros, porque eu posso, através de um golpe, não é? Entendamos o golpe como algo que eu tenha feito, passar alguém para trás, e tu está prejudicando o outro. E eu prejudico inclusive meu próprio familiar. Eu posso fazer isso dentro da minha própria casa. Meus vícios chegam a tal ponto que, se eu não tratá-los, se eu não observá-los, e quem está de fora também não conseguir um meio de prestar ajuda, tentar prestar a ajuda necessária, né? Não fizer, isso pode atrapalhar a família inteira, né? Com certeza, dependendo da situação, pode atrapalhar a família inteira, desestruturar toda uma organização, toda uma administração familiar, nesse sentido, tá? Então Kardec traz muito bem para falar aqui da nossa situação, que conforme o Livro dos Espíritos trata, né? Fomos criados simples e ignorantes, não é? Nós viemos e Deus nos aguarda com a outra mão, para que a gente retorne pela outra mão dele, que é a mão do coração, né? Mas de uma outra forma. Ou seja, nós vamos ter que passar por todas as situações. E do início, de simples e ignorantes, até mais para frente um pouquinho, a gente foi se desviando do caminho. Fomos dando valores, fomos agregando valores que não estavam corretos perante um grande ensinamento, perante a vontade do Pai. E por isso, sim, a gente está distante, está longe ainda de retornarmos a esse seio paternal, aí, fraterno do nosso Pai. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Credo Espírita, segundo parágrafo diz ele aqui: sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar venturosa a humanidade, porque mais não fazem do que comprimir as paixões ruins sem as eliminar. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras e só reprimem
os mais salientes atos maus sem lhes destruir as causas. Aliás, a bondade das leis guarda relação com a bondade dos homens. Enquanto estes se conservarem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão leis em benefício de suas ambições pessoais. A lei civil apenas modifica a superfície. Somente a lei moral pode penetrar o foro íntimo da consciência e reformá-lo. Tem um debate muito grande aí sobre leis. É óbvio que os seres humanos eles precisam trabalhar para que as leis humanas sejam cada vez mais eficazes. Mas como Kardec está chamando a atenção aqui, não no sentido de repressão, mas no sentido de moralização. Pode falar. Eu gosto muito dessa expressão foro íntimo. Uhum. Gosto muito, porque é particular mesmo de cada um. Eu já sei que isso está errado. Eu estou trabalhando para que eu não erre mais. Sim. Não vai, as coisas não vão pirlim-pim-pim, varinha de condão, né? Não vai nem o Henrique está sorrindo ali. Não vai acontecer pirlim-pim-pim lá, não vai acontecer. Sim, sim. Então, é importante, eu gosto muito disso, é de foro íntimo, é de cada um. E ele deixa claro nesse parágrafo que ele coloca aqui, a reforma moral, que é um trabalho, é de construção. Vamos procurar o terreno, né? Tem todo um trabalho que tem que fazer lá, os engenheiros sabem muito bem o que tem que fazer, terraplanagem, não é isso? Porque senão eu vou construir minhas vigas aonde? Vai cair, o prédio vai cair, não é verdade? Sim. Preciso ver o alicerce, preciso fazer tudo isso e aos poucos eu vou edificando a árvore em mim. A árvore o quê? Dos ensinamentos cristãos. Mas eu já sei, tá? Eu já sei e já reconheço. Isso é importante. E vontade. Então é de foro íntimo. Porque é de cada um. Ainda não consigo. Eu ainda não consigo, tá? Mas eu vou. Uma hora eu vou. Eu já sei. Então você já deu um grande passo. Imagina, vamos pegar rapidamente nossa encarnação. Se um hoje ainda faz coisas que a gente vê aí afora, que a gente julga, nossa, isso é uma barbárie. Imagina o que esse ser fazia antes. Uhum. Então hoje ele está na melhor reencarnação dele, não é? Ele já ama, ele já aplica o amor à família dele. Antes ele fazia o que ele faz com os outros, com a própria família. E já não o faz mais. É importante a gente ter esse olhar e exaltar o bem, não é? Sempre. Tá. A gente fica muito preso a... Não, ainda existe muita maldade no mundo, mas se nós compararmos com o passado, eu digo passado mais longínquo, tipo Idade Média, por exemplo, na época do Cristo, por exemplo, antes até, você vai ver que a barbárie era imensa. Uhum. Então a gente não pode hoje imaginar que a violência que existe no mundo seja maior do que a violência que existiu há 200, 300, 500 anos, por exemplo, né? Não é por aí. A gente sabe que ainda não é um mundo que nós gostaríamos de habitar, óbvio. Nós gostaríamos de habitar num mundo onde não houvesse assalto, não houvesse assassinato, etc. e tal. Mas isso não existe ainda. Nós necessitamos, na verdade, do que acontece agora no nosso planeta. E seja onde for, né? Mas, meus irmãos, nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra. Hoje o estudo de obras póstumas, estamos estudando o Credo Espírita, o capítulo que Kardec intitula como Credo Espírita. Temos aqui a companhia do nosso Renato Souza e Henrique Parente, e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Muito obrigado pela presença de vocês, é sempre bom termos essa presença, mesmo que à distância, mesmo que por pensamento de cada um de vocês. Bom, vamos aqui ao texto, retornando o texto. Reconhecido, pois, que o atrito oriundo do contato dos vícios é que faz infortunados os homens, o único remédio para seus males está em se melhorarem eles moralmente. Uma vez que nas imperfeições se encontra a causa dos males, a felicidade aumentará na proporção em que as imperfeições diminuírem. Existe uma questão, aliás, são duas questões que se complementam. A questão 11,
e a questão 18 do Livro dos Espíritos. Que juntas a gente pode pensar assim, a pergunta seria se nós um dia veremos a Deus e se nós nos aproximaríamos da perfeição divina. E aí a resposta conjunta seria: quando não mais tiver o homem o espírito obscurecido pela matéria, o verá e o compreenderá, estará mais próximo, e à medida que o homem avança, Deus levanta o véu do conhecimento. Ou seja, se nós nos aplicarmos a colocar em prática, e isso é uma coisa fundamental nas nossas vidas, nós não vamos nos fazer com que nós sejamos aqueles mártires. Não seremos mártires, não seremos heróis. Nós seremos sim espíritos melhores, com mais capacidade, com mais probabilidade ao bem, propensão ao bem, porque nós iremos aplicar todos esses ensinamentos que nós recebemos na nossa vida. A gente lembra sempre, não é na vida do outro, não é tentando modificar o outro. O marido não tem que tentar modificar a esposa, nem vice-versa. O pai não tem que tentar modificar os seus filhos. O que ele tem é que fazer a modificação íntima e servir de exemplo para os seus filhos, para seus cônjuges, para seus parentes, para seus amigos, para seus vizinhos, companheiros de trabalho, etc. e tal. Enquanto nós estivermos na teoria, nós estaremos patinando nessa evolução, não é, Henrique? É verdade. Você que está aqui pensando uma questão da identidade, né? A gente pega assim, um documento nosso de identidade, aquele documento nos representa. Então a minha ainda é verdinha, tá ali, tem a fotografia, então é minha identidade. E aquilo nos representa. Então, eu estou identificado com o quê? Quando a gente leva isso para um outro âmbito de reflexão. Com o que eu estou identificado? Com que imagem, com que conceitos, com que valores, com que sentimentos? Então, quando a gente imagina um ser humano que está num estado de imperfeição ou de incompletude, a gente identifica perfeitamente que mundos como o nosso, de provas e expiações, ainda não é um mundo de regeneração, como o Renato lembrava no início, mesmo não dizendo essa palavra, mas era isso que ele queria dizer. Então é um planeta ainda vinculado aqui a dor, sofrimento, a um passar o outro para trás, mas bem diferente do que já foi há alguns séculos atrás, como o João também comentou, simbolizando aí o período medieval, a época de Jesus. Quanto mais para trás, pior. Não é difícil a gente enxergar isso. Sim. Então, em todas essas épocas, o ser humano estava identificado e, de certa forma, apegado demais àqueles conceitos de identidade. O que em psicologia a gente chama de fusão cognitiva. Então, a gente está muito apegado a um conceito e é difícil você se deslindar daquilo ali, ou se separar daquilo ali. É preciso muito trabalho, muita conscientização para aquilo ir se afrouxando. A gente imagina assim, a gente entrecruza os dedos, que eu estou aqui com meus dedos cruzados, eles estão vendo, mas os nossos irmãos aí não. Mas a ideia é essa, a gente cruza os dedos, prende uma mão na outra, a gente vai saber o que é esse conceito de fusão cognitiva. Mas à medida que o tempo vai passando, as experiências, a gente vai afrouxando isso aí, vai se separando. E aí a gente consegue perceber outras coisas e se identificar com coisas superiores. A gente vai abandonando as identificações anteriores, a identidade com as coisas anteriores, por reconhecer que elas não são tão boas assim. E vamos nos identificando com coisas superiores. Assim, de pouco a pouco, a humanidade vai alcançando não só o olhar, mas também a experiência daquilo que é melhor. E aí o planeta vai modificando. A gente vai chegar naquele estado de mundo de regeneração tão sonhado, principalmente pelos espíritas, né, que usam esse nome mais especificamente, mas ainda não estamos lá. Como o Renato lembrou ainda há pouco, não estamos, vamos chegar. Mas os espíritos nos ensinam uma coisa muito importante. Isso nas revistas, da revista espírita, né, que o Renato estuda aqui. Quando a gente quiser entender aonde nós estamos, não devemos olhar para aquele que tem mais, seja conquistas materiais ou até mesmo um estado de felicidade. Mas olhe para aquele que tem menos, para você saber o que é que você tem de verdade. Senão a gente fica só olhando para o sonho do futuro, daquilo que os outros têm, e não consegue perceber, às vezes, o tesouro que temos em nós.
o pouco que a gente tem. O Renato simbolizou aí a questão do salário, né? Então, eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu não percebo que com esse salário que eu tenho aqui eu consigo viver. Eu vou administrando, eu consigo pagar uma conta, pagar outra, protelo para frente, dividindo, parcelando, mas eu vou conseguindo pagar. E isso é também um sinônimo de felicidade, de prazer. Poxa, eu estou conseguindo. Quando for possível, em alguma outra circunstância, eu vou ter a experiência, né, de situações melhores. É isso aí, Henrique. A gente tem que fazer essa construção dentro da gente, construção dentro de nós. O Evangelho, ele só é perfeito quando aplicado em nossas vidas, não é, Renato? Sim, com certeza. Nós precisamos aprender isso, né? Uma hora nós vamos conseguir com certeza. Né, aprender que é desse jeito, né? Mas não tem aquela urgência e aquela ânsia que vai te levar a uma ansiedade que vai te prejudicar. Né? Inclusive falávamos disso, né, sim, João? Exato. Mas tenha paciência com você, porque todos os ensinamentos do Evangelho são para ser aplicados em você primeiro, né? Não é para aplicar nos outros. Eu pego o Evangelho, não é, e aplico nos outros, não. Pego o livro e bato na cabeça dos outros. Não é desse jeito, né, João? Não é desse jeito. A gente precisa ter esse entendimento e ir amadurecendo nesse sentido, ajustando o que dá para ser ajustado, porque também não vamos conseguir fazer tudo numa encarnação só. Exato. Não vai acontecer desse jeito. Exato. Mas o importante é que eu tenha em mim já o conhecimento de que, distinguir o bem do mal. Isso já é um grande caminho, né? É verdade. E a gente vai aos poucos se sentindo mal em fazer o mal, e vai aos poucos se sentindo bem em fazer o bem. A gente vai percebendo que o bom é ver o outro melhor. Sim, não é? sim, com certeza. Isso é interessante nos trabalhos que você desenvolve lá no Bezerra. E hoje tem Bezerra de Menezes, né? Sim, vamos para lá daqui a pouquinho. Das 13 horas, né? Isso, exatamente. Mas já está aberto lá, inclusive, 11 horas da manhã já está aberto. Não, é muito bom quando você vê uma pessoa chegando toda sofrida, toda cheia de problemas, etc. e tal, e conseguir fazer que em algumas semanas a pessoa consiga realmente levantar a cabeça e caminhar com as suas próprias pernas. Sim, nossa, isso é super importante, porque as dores as quais as pessoas carregam, né, e chegam pessoas lá com das mais diversas dores, né? É a dor da saudade, é dor que dói mesmo fisicamente por causa de uma enfermidade, sim, não é? É dor na alma, não é? Enfim, nossa, são tantos e tantos os dramas, as dificuldades, não é? Queria tanto isso, mas não consigo compreender porque não tenho. E daí meto os pés pelas mãos, faço uma série de coisas erradas. Mas aí vai vindo a compreensão, vai vindo aquele banho que você leva quando chega, né? Aquele banho, nossa, que te faz sentir bem. E diz, olha, tem algo diferente ali que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar, que eu preciso buscar. E aí sim, é a sinalização do caminho, né, João? Verdade. Eles mostram o caminho pra gente. Olha, vem, né? Vem por aqui que esse aqui é o direcionamento correto. É isso. E como dizia o Henrique, essa colocação, esse amadurecimento nosso, essa possibilidade de nós realmente olharmos as coisas ao nosso redor com outros olhares, aí fica muito, muito diferente, muito melhor. Agradecendo ao Henrique, agradecendo ao Renato, vamos terminando o nosso programa de hoje, agradecendo a cada um de vocês que está aí participando do programa Luz na Penumbra, e daqui a pouco vai entrar no ar, logo às 9h30 da noite, o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no programa Luz na Penumbra. Nós, no último programa, iniciamos o estudo do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, que fala da vaidade, né? E da maneira pela qual nós devemos praticar a caridade, a ajuda às pessoas mais necessitadas, às pessoas que estão dependendo de algum auxílio. Nós temos que ser o mais discretos possível. E neste item 4 aqui, os infortúnios ocultos, que eu considero uma das páginas aqui, um dos itens mais bonitos aqui deste evangelho. Eu gosto muito desse. Não é nenhuma mensagem aqui, é um texto, acho que do próprio Allan Kardec, que nos faz isso. Eu gosto muito disso, porque eu acho que é uma lição muito grande, muito boa para nós. Os infortúnios ocultos, que é uma coisa que eu penso, exatamente. A gente fica muito preocupado com os grandes desastres que acontecem, desabou não sei o quê, terremoto, milhares de pessoas desabrigadas, mortas, feridas, aí todo mundo se junta para ajudar, mandar comida, água, roupa, todo mundo vai. Agora, isso acontece mais raramente. Agora, todo santo dia, há milhões de pessoas com as mesmas necessidades, sem precisar ter terremoto nenhum. Então, esses são os infortúnios ocultos, aqueles que acontecem no dia a dia na nossa frente, e que nós, se prestarmos atenção, teríamos condições de diminuir a encrenca dessas pessoas. Não é esperar haver um grande desastre para a gente ir ajudar. Não, é sobre isso que trata esse texto. Diz aqui: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Porém, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como das pessoas que jazem sob um catre sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quer dizer, nós temos que descobrir. Então, essas pessoas que estão com essas necessidades, não é esperar que elas venham pedir socorro, porque existe aí aos montes, passando na nossa frente. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, que se faz acompanhar de uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, brilha a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar as dores. Traz o de que necessitam, acompanhado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Porque há pessoas que são profissionais da mendicância, né? E todos nós sabemos disso. Mas neste caso aqui parece que é uma família realmente de necessitados, e essa senhora vai acompanhar de uma mocinha para ajudá-los, e costuma ir lá sempre, que é bem recebida, as pessoas a reconhecem, ficam felizes ao vê-la. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue prover as suas necessidades. Graças a essa boa senhora, aquelas crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para os menores, o seio que as amamenta não secará.
Se entre elas alguma adoece, não repugnarão à boa dama os cuidados materiais de que necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, um carro à espera. Verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, visto que para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua jornada, diz de si para consigo: comecei bem o dia. Qual é o seu nome? Que onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que esse traje tão singelo? Por que ela foi vestida de maneira simples? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para ensinar como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar alguma coisa às mãos para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisto? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Isto não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Não importa. Em casa é mulher do mundo porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, uma circunstância imprevista leva-lhe a casa uma das suas protegidas que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Então, esta historinha aqui mostra exatamente como nós devemos proceder ao ajudarmos uma família necessitada. Discrição, não precisa saber quem somos, de onde viemos, qual é a religião nossa ou deles, isso não importa. Importa é ajudar. E ensinando a filha dela a fazer o mesmo. Mas como ela disse, se ela entregasse alguma coisa para a filha dar a família, não era a filha que estava fazendo. Então a filha ajudou a tratar lá a pessoa. Já é uma ajuda, tratamento. E também falou, você aprende a fazer alguma prenda, sei lá, uma roupinha de criança, já começa de pequenininha a aprender a fazer aquilo. Aí é o trabalho, é o esforço dela. Então desde pequeno, a criança está aprendendo como é que é a prática da caridade e do amor ao próximo. Então, eu acho isso aqui um exemplo muito grande para todos nós. Nós não precisamos esperar o terremoto na Turquia para ficar condoídos, rezando, orando por aquele povo, ir na embaixada da Turquia, levar água, levar agasalho. Está tudo bem que façamos isso, mas não precisa esperar isso. O ano inteiro tem aqui no Rio de Janeiro gente precisando. Tem gente necessitada aqui, a todo lado. Então nós temos condição de fazer a nossa parte discretamente. Não posso fazer muito, não faça muito, faça pouco. Mas faça. Não tenho condições, não tem. Isso é uma roupa que está usada, que você não usa mais, não gosta. Um trocadinho que sobrou de alguma coisa. Sempre pode comprar um quilo a mais de alguma coisa no mercado e guardar para dar para algum necessitado. Sempre tem. E sem aparecer, sem falar, sem comentar com ninguém. Dá para fazer. Então, esse exemplo aqui eu considero magistral. Adoro essa passagem aqui, porque Kardec, eu acho que esse é o texto dele. Não sei se a pessoa é real ou se ele criou essa história, mas é perfeito. Está englobando aqui todos os aspectos da caridade, como pode dizer aqui. Assim falava Jesus. Como Jesus espera que nós o façamos. Com discrição. Vai lá no templo e diz para o sacerdote, você está curado. Não conta para ninguém.
precisa para ninguém. Só para o sacerdote, para você perder a peste de ser leproso. É sim, não, aqui o homem me curou. Não, nada disso. Então, essa eu considero uma história exemplar. Da mesma forma que a famosa passagem do óbolo da viúva. Também é uma história que nos mostra que todo mundo pode fazer alguma coisa. Está no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, esta passagem de Jesus, que nos diz o seguinte: estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, o famoso gasofilácio, né, a observar de que modo o povo lançava-lhe o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas colocou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre, porque todos os outros deram do que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então, mostrando Jesus que não é o valor da oferta, mas o que significa para você a oferta. Se aquilo para você pode ser um valor muito grande, né, em termos pecuniários, mas para você não é difícil aquilo, é uma coisa fácil de ser resolvida, tem menos valor do que o outro que deu quase tudo que tinha, tirou das suas economias, do seu sustento para ajudar. Então tem até aquela música: um pobre ajuda outro pobre a se melhorar, porque os pobres são solidários, uma maioria das vezes. Se ajudam, com pouco que tem, estão se ajudando. Então é um exemplo para todos nós. Então diz aqui Kardec no seu comentário: muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, dizem, é para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até ser sincera em alguns. Será, porém, completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, prefira poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, destinando aos pobres o resto. Todo mundo aqui fala isso, gente. Eu quero ganhar na loteria, porque se eu ganhar eu vou fazer isso, ajudar A, B, C, D. Todo mundo fala isso. Todo mundo. Sonho em ganhar na loteria, que vou ajudar todo mundo, amigos, parentes, você sabe, pessoas necessitadas. Mas, no fundo, como diz Kardec aqui, muitas pessoas querem fazer isso mesmo, mas assim que ganhar o prêmio, vai separar um quinhão para acertar a sua vida primeiro, e depois acertar dos outros. Isso ainda é muito natural em nós, né? Kardec está dizendo aqui que muitos fazem isso. Eu não sei se eu faria, porque eu não ganhei. Eu não posso afirmar que eu não faria isso. Eu não vou fazer isso. Eu não sei. Eu sou um pecador com todo mundo. Então, na hora, se um dia eu ganhar, é que eu vou saber. Mas primeiro pagar eu tenho que jogar. Aí já fica difícil, que eu esqueço. Não é que eu não sou contra, não. É que eu esqueço de jogar. Esta segunda intenção, que talvez dissimulem, mas que encontrariam no fundo dos seus corações, se os procurassem cuidadosamente, anula o mérito do intento, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Esse é que é o nosso problema. Por mais que a gente queira, a gente vai pensar sempre em si, em primeiro lugar. Ainda está no nosso estágio evolutivo ainda. Ainda não conseguimos mudar isso dentro de nós. É o esforço que Jesus está pedindo, né? A mão esquerda não saber o que fez a mão direita. É um esforço. Vamos treinar nas coisas pequenas, que se um dia vai que a gente ganhe na loteria, a gente vai pensar nos outros em primeiro lugar para depois pensar em si. Mas a gente tem que treinar nas pequenas coisinhas.
O sublime da caridade, neste caso, estaria em procurar o homem no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, seus talentos, o recurso que lhes falta para realizar seus generosos propósitos. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios mais fáceis e mais rápidos de enriquecer, correndo atrás de quimeras como a descoberta de tesouros, uma chance aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas. Eu tenho até vergonha de ler isso aqui que Kardec está escrevendo a todos nós, né? Inclusive a mim mesmo. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundam em pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. São assim punidos pela decepção. E nos remete ao livro dos médiuns, itens 294 e 295. Deve tratar deste assunto. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se encontram de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se esse limite a fazer o que possa. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar lágrimas? Deve-se ficar inativo quando não se tenha dinheiro? Aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos encontrará 1000 ocasiões para realizar o seu desejo. Procure-as e as encontrará. Se não for de um modo, será de outro, porque não há ninguém que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, não dispõe todos do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Também aí está a dádiva do pobre, óbolo da viúva. Realmente, dinheiro é um componente do auxílio. Claro, é o mais óbvio. A pessoa está necessitada de dar o dinheiro. Ah, mas eu não posso fazer nada porque eu não tenho dinheiro. Mas há outros meios de ajudar as pessoas. Aqui, ele fala que na falta de dinheiro, não dispõe todos de trabalho. Você pode ajudar a pessoa no trabalho, ajudá-la no trabalho dela. Você tem disponibilidade ou usar o seu tempo vago para lá ajudar em alguma coisa, ou o tempo do seu repouso. Então, para de tudo isso, dar uma parte ao próximo. Se eu tenho tempo, na hora do meu trabalho é menor, se eu tenho na hora do meu repouso, eu posso ajudar numa tarefa, em alguma coisa, no auxílio. Não necessariamente dinheiro. Sempre tem meios de se ajudar as pessoas. Não é só com dinheiro. Com dinheiro, lógico, é o mais óbvio. Se você tem dinheiro, ainda mais se o dinheiro está sobrando, não é problema nenhum. Mas, na falta do dinheiro sobrante, nós podemos fazer outras coisas. É só pensar, escarafunchar, que vai achar algo que possa ajudar o necessitado. Porque se você estiver disposto a isso, Deus vai providenciar a pessoa necessitada passar à sua frente. Sem dúvida alguma. Se você estiver com o coração aberto a isso, não precisa você correr atrás. Deus vai providenciar que o necessitado venha até você e você possa fazer alguma coisa. Nem que seja indicar onde fica o lugar que ele está procurando. Não, onde fica tal lugar, é ali, assim, você está ajudando. Não quer que eu lhe acompanhe e tal, eu lhe levo. Se quer uma carona, eu lhe levo. Mil maneiras de ajudar. Não, como eu disse, são os infortúnios ocultos. Não precisa ser uma grande ajuda, uma coisa maravilhosa, grande. Nada disso. Dá uma carona à pessoa que ela está atrasada, está carregando peso. Não é para ir, bota aqui. Você vai dar uma volta maior com o seu carro, mas tudo bem. Você dá, é que eu falo, poxa, cara, quem vai andar é o carro. Eu não vou andar, eu estou sentado aqui dirigindo. O carro que vai andar, ele não está reclamando. Se vai dar uma volta maior, o carro não está reclamando nada. Então, vamos nessa. Então, sempre há uma maneira da gente ajudar. Às vezes, a gente até ajuda sem saber que está ajudando, né? A pessoa, depois é que vem agradecer, poxa, você me quebrou um galho, eu nem estava percebendo. Essa que é a ideia.
a gente possa ser solidários uns com os outros de forma discreta, natural, de dentro de si. Essa é a ideia do Cristo, que a mão esquerda não sabe o que sua mão direita faz. Essa é a ideia da caridade sem vaidade, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos ficar hoje por aqui. Para vocês, uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.